Vamos lá. Então, agora tá gravando já. Boa noite, então, para todo mundo, né? A gente vai bater um papo sobre finanças, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, como é que a gente gerencia o escritório, para onde que a gente vai. É uma parte do empreendedorismo que a gente fica meio fora, né, da casinha, e também como a gente se posicionar com liderança perto das pessoas, que provavelmente a gente pode acabar precisando lidar durante o tempo, durante nossa jornada de empreendedor. A Laura trabalha com isso, ela é mentora de liderança e também de finanças, ela trabalha nessa área de auxiliar. Ela vai explicar muito melhor que eu como é que ela trabalha, como é que funciona. E eu conversei com ela porque eu achei que o posicionamento dela é muito legal com relação a isso e dá para a gente aprender muita coisa a respeito disso. Então, fica à vontade, Lara, fica à vontade, meninos, para vocês perguntarem, é no mesmo esquema de sempre. Eu vou deixar aqui desligada a minha câmera, só para poder você ficar maior e a gente conseguir depois estar com uma gravação você maior na tela, tá bom? Ok. Pode ficar à vontade. Boa noite, meninas. Primeiramente, muito obrigada, Sabrina, pelo convite e agradecer, né, imensamente aí poder estar aqui contribuindo. Eu quero parabenizar também todas que estão aqui. A gente sabe que a agenda é corrida, né, muitas coisas para fazer durante o dia, o trabalho e, né, família e tudo mais. E vocês estão aqui, então quero parabenizar vocês por estarem investindo em vocês, tá bom? E eu vou pedir licença aqui para eu poder me apresentar. Eu hoje moro aqui em Sinop, mas eu não nasci em Sinop, nasci em outro estado, sou filha de mineiros, né? Eu me formei em ciências contábeis e depois que eu me formei em ciências contábeis, eu fiz especialização em gestão de pessoas. Depois de especialização em gestão de pessoas, eu fiz também formação em coaching, master coaching, coaching executivo, e também sou coautora do livro Governe Sua Vida. Só pegar aqui, mostrar. Atuei mais de 10 anos no mercado financeiro e também sou mestranda em coaching e liderança organizacional. Então, isso é o que eu faço, né? Meu currículo, minha experiência. Mas antes disso, eu sou mãe, sou esposa, né? Sou filha amada de Deus. Então, isso é algo muito importante para mim. E talvez em alguns momentos aqui eu vá falar sobre essa questão da minha fé e eu peço licença, né, para vocês, né, e essa licença aí para eu poder falar da minha fé. Tem a possibilidade das meninas abrirem o som, elas se apresentarem, ou a gente segue assim com fechado? Como que é, Sabrina? Então, das meninas, normalmente, à medida que você vai conversando, elas tendo dúvidas, elas vão perguntando. Mas se vocês quiserem, meninas, já falaram um pouquinho qual que é a maior dificuldade de vocês, não sei. Também interessante, não tem problema não. Nós estamos em poucas, né? Eu acho que dá para fazer, assim, de forma bem rápida. Verdade, eu acho. Quer começar, Jennifer? Pode ser, eu só não vou abrir a câmera porque eu tô lavando louça enquanto vejo vocês. Tranquilo. Boa noite, meninas. Então, eu sou mineira também, moro em São Paulo atualmente. Eu vim para cá para estudar e desde então fiquei por aqui. Hoje eu tenho um escritório, sou autônoma. É, Acho que a minha maior dificuldade, assim como todas as pessoas que estão no início da carreira, eu tenho 2 anos de escritório apenas, tenho outros anos de experiência, mas de escritório só apenas 2 anos. Acho que a maior dificuldade é a questão de conciliar mesmo a gestão financeira pessoal e a gestão financeira do escritório, conseguir separar totalmente isso, sabe? Então, acho que é uma dificuldade da maioria das pessoas. Se você puder dar alguma dica ou alguma coisa de como fazer, explicar um pouquinho mais, seria bem interessante para mim. Legal.
Jennifer, você tem um contador que faz a contabilidade do seu escritório? Atualmente não. Não? Tem Eu tenho uma CNPJ? empresa, Como que todo, está? todas as áreas do escritório ainda sou eu que faço. Assim. Estou E para abrir o CNPJ, pretendo abrir no começo do ano que vem. isso, então, aqui como contadora, né? Também. Então, procura o escritório e aí ele vai fazer o CNPJ, né? Você vai emitir as notas de prestação de serviços pelo CNPJ, tem uma tributação aí diferenciada em relação à pessoa física, e com isso você vai conseguir tirar um prolabore para você, então um percentual ali, e dessa forma você vai conseguir ter o caixa, né, do seu CNPJ e o seu do CPF. Então, esse vai ser o melhor caminho para você conseguir fazer essa gestão e também para você, né, seguir o princípio da entidade, ter recursos para reinvestir ali no seu CNPJ, né? Talvez você queira uma estrutura maior, enfim, a forma como for, ou se você for investir, enfim, na área da arquitetura tem várias formas de você estar aí reinvestindo em construções, né, e tudo mais. Não sei qual o segmento que você trabalha, se é interiores, se é exterior, né, a parte de projetos, de execução, enfim. Mas tem várias formas de você reinvestir também na própria estrutura do CNPJ, por exemplo, uma construtora, só tipo de exemplo. Então, o caminho, né, de você passar aí pelo CNPJ, inclusive a parte da tributação, também você vai conseguir algo diferenciado. E depois de aberto o CNPJ, seguir o princípio da entidade, que é o que é do CNPJ é do CNPJ e o seu é a sua retirada, o seu prolabore. E isso vai ajudar muito você a fazer essa gestão, tá bom? Tá certo, obrigada. Espero ter contribuído. Mais alguém? Deixa eu ver, a Flávia escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Alguém quiser. Lara, eu vou ler o da Flávia, porque Sim. ela falou que está sem microfone, tá? Ela falou, boa noite, eu sou a Flávia, moro em Juiz de Fora, sou formada há quase 3 anos, estou no escritório junto com meu sócio tem 1 ano e meio. A nossa maior dificuldade é conseguir separar porcentagens para investimento, para caixa e etc. Já temos uma conta só para isso e também temos contador, mas eu queria saber se tem alguma estrutura que podemos seguir, por exemplo, separar tantos por cento para uma coisa, tantos por cento para outra. A pergunta seria essa, desculpa, eu esqueci de falar. Sim. Consegui ser preparado para investir em caixa. O caixa aqui que ela fala é o caixa da empresa ou o pessoal dela? E que seria o caixa da empresa. É interessante ela ver os custos, o pessoal está tudo ok. Mapear quais são os custos, né, da operação e determinar quanto que ela quer ter, se ela quer ter um caixa para 6 meses ou um caixa para 1 ano, né? E aí ela vai determinar qual o período e aí ela guarda esse valor e sempre atualiza, sempre deixa esse caixa atualizado. Então, aí não seria nem a questão de percentual, mas quanto que ela quer ter de caixa, por quanto período, 1 ano, 2 anos, né, até ela chegar a essa métrica aí de ter um caixa robusto. Mais alguém queira se apresentar? Eu acho que a Tairine tinha levantado a mão. Você vai falar? Oi, sim. Oi, tudo bem? Meu nome é Tarine. Eu tô começando a montar meu escritório agora também. Faz pouco tempo, eu comecei no começo do ano. E agora que eu tô começando a entender um pouco em relação a finanças, o que que precisa e o que que não precisa. Eu tô juntamente com a sócia. Só que estamos com dificuldade, principalmente para o cliente entender o nosso valor. Teria alguma dica, assim,
para ele compreender, porque às vezes ele joga um verde, mas um outro arquiteto cobrou metade do valor. Mas assim, não é só isso, a gente trabalha por horas trabalhadas, né? E não por metro quadrado. Então, leva um tempo, tem RT, tem CAL para pagar. E assim, como é que a gente pode meio que abordar isso com o cliente? O valor, eu acredito que desse ponto de vista, primeiramente você ter bem nichado qual o perfil do cliente que você quer, que você está buscando, né? Porque às vezes o serviço que você oferece talvez seja para um outro perfil de cliente, um outro público. E sabe aquela história de você ter um relógio caríssimo e você tentar vender ele para o cliente para uma pessoa que nem conhece, que é uma antiguidade? Então, talvez Uhum. fazer um estudo exatamente qual é o público de vocês, e porque o trabalho de vocês provavelmente já é um trabalho diferenciado, e focar nesse, até o marketing de vocês e tudo, não sei se você tem um marketing direcionado, e esse marketing já buscar esse perfil de cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma cliente que ela é arquiteta também, e o segmento dela, ela atua no segmento de luxo. Então, ela se Uhum. posicionou, se especializou, então ela busca esse perfil de cliente, porque o outro perfil, né, de cliente, dali de uma reforma do dia a dia, não é o público dela. Talvez possa passar por isso, tá bom? Aham. Só fazendo uma observação. É até engraçado, porque teve um cliente que eu fiz recentemente um orçamento, eles viraram e falaram, teve um arquiteto que mandou pelo WhatsApp mesmo, e assim, a gente leva um tempo, né? Faz uma reunião, tá ali presente, deixa tudo o mais claro possível para eles entenderem como funciona, porque as pessoas não entendem, né? São leigas. Mas Uhum. muito obrigada. Deu para entender. É uma construção, você vai fazendo essa construção. Eu vou começar aqui com conteúdo, tá? E daí, se alguém no decorrer tiver alguma dúvida, a gente vai interagindo, tá bom? Eu acredito que vocês vão gostar muito do conteúdo, eu preparei com muito carinho. E eu poderia vir aqui falar de contabilidade, eu poderia falar de planilhas, eu poderia também estar falando, né, de como fazer todo a parte de investimentos, né? Isso faz parte também do meu currículo. Mas eu vou falar sobre o quanto que nossas emoções, né? Como eu sou coach, master coach, analista de perfil comportamental, o quanto que as nossas emoções impactam no nosso financeiro. E isso vai desde como precificar, né, de como se posicionar diante do cliente, de como valorizar o nosso conhecimento, o nosso serviço. E eu fui mapeando, né, anotando aqui as observações que vocês colocaram, que era gerir as finanças do escritório, reserva de emergência, né, essa parte toda. E eu vim com esse conteúdo. Que a minha pergunta é: o quanto que a parte financeira hoje ela tem aí, vamos dizer, um percentual, né, de preocupação no dia a dia de vocês, de 0 a 100%. Quero que vocês só pensem o quanto que essa é a maior preocupação. Imagina que as nossas emoções, elas estão totalmente relacionadas ao nosso ganho financeiro. E isso é até muito mais forte, muito mais impactante do que o nosso nível de conhecimento. Provavelmente vocês devem conhecer um arquiteto, um designer, né? Que tem mais cursos, mais formações e trabalha, às vezes, para um outro arquiteto que não tem tanta
embasamento teórico, tantos cursos? Porque um consegue se posicionar e o outro faz muito bem o trabalho, mas às vezes não tem essa facilidade para se posicionar. Por que isso? Porque isso vem do nosso interior. Tem até alguns casos muito interessantes sobre mulheres lindas e maravilhosas, que às vezes estão com alguns homens que não são nem tão gentis, e nem mesmo inteligentes ou ricos. Então, uma mulher que talvez poderia até, né, até o homem também tem aí, vice-versa, poderia estar com um par muito melhor, mas essa pessoa não percebeu. Então, eu gostaria que, nesse momento, vocês olhassem para vocês e se perguntassem: será que eu posso ter algo melhor? Tem alguém que já conseguiu com o mesmo nível de conhecimento? E aí, você deve estar se perguntando, sim, provavelmente a gente sempre conhece alguém melhor, né? Ou, enfim, tem vários níveis. Mas como podemos, né? Como que você pode mudar esse jogo? Então, aqui eu vou trazer algumas teorias, né, alguns conceitos, que vai trazer uma grande reflexão para vocês. Que trouxe para mim, lá no passado, quando eu tive acesso a esse conhecimento, né, esse conteúdo riquíssimo. Fiz algumas viagens, né, para poder fazer essas formações e ter acesso a esse conteúdo, e estou aqui de coração aberto, transbordando na vida de vocês. Eu gostaria que vocês se perguntassem, né, qual foi a situação mais difícil que você passou no contexto financeiro? Olha no passado que você passou, ou alguém da família, e o quanto que isso impactou em você, quanto que isso gerou de medo, medo de passar necessidade, medo de surtar se isso acontecer novamente. Então, quero que você só pense, não precisa, né, escrever, comentar aqui. Se isso aconteceu, o quanto que isso tem hoje conduzido o seu dia a dia, as suas ações. E agora eu vou para uma segunda pergunta. Em relação ao futuro, qual o seu maior medo em relação às finanças? Tem medo de passar alguma situação que já passou, ou que já viu os pais ou alguém próximo passando? E a terceira pergunta é: qual o seu maior desafio hoje sobre finanças? Dificuldade, né? Desafio aí em precificar, desafio em fazer a gestão. Olhem, façam uma reflexão. E você deve estar se perguntando, mas por que essas perguntas? Nós somos conduzidos, né? Nós temos a parte cognitiva, temos o conhecimento, mas o que realmente determina as nossas ações é o nosso emocional. Então, medos, eles causam um forte impacto e a gente passa a ser direcionado por eles. E toda crença aqui não é sobre religião, crenças são mindsets, é aquilo que a gente acredita, é um padrão de pensamento. E toda crença, ela é autorrealizável, né? Uma frase do Paulo Vieira, o autor best-seller, O Poder da Ação. E por que toda crença é autorrealizável? Primeiro que o medo, né, que quando a gente está falando do medo, ele impede que a gente veja algumas possibilidades. É como se estivéssemos com uma venda. E emocionalmente,
isso também impacta os nossos resultados e até da gente ver possibilidades que a gente poderia estar, né, seguindo, construindo um novo direcionamento para a nossa vida. Quando se fala de precificar, né, gerenciar, primeira coisa que a gente tem que perguntar, isso tanto para a empresa quanto para a nossa pessoa, porque o CNPJ, ele é nada mais, nada menos do que a materialização de um sonho da pessoa física. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: qual é o seu sonho? Qual é a sua visão extraordinária? Eu poderia falar de planilhas, eu poderia falar de investimentos, que se você investir, né, em um investimento que tem um retorno maior, o tempo para você atingir o que você está buscando é um tempo menor. Mas o que acontece? A visão é que vai nos motivar, que vai nos levar. E aqui eu quero que vocês voltem ao tempo quando vocês estavam ali pensando em escolher a profissão. Qual era o sonho de vocês lá naquele período? Vocês queriam se formar, e a gente sabe que, né, antes da gente começar a faculdade, se formar, é todo um período com mais positivismo, e depois no dia a dia, às vezes, a gente perde um pouco esse positivismo. Qual era a visão de vocês lá? O quanto que vocês conseguiram manter essa chama daquele sonho? E nesse momento, eu quero que vocês comecem a resgatar esse sonho. Um sonho novo, né? Talvez agora mais maduras, atualizadas, vocês tenham um sonho novo. Porque tudo vai partir a partir dessa visão. A partir dessa visão positiva desse sonho, vocês vão ter determinação para conseguir atualizar, alimentar as planilhas de vocês, né, de gestão financeira, manter todos os gastos dentro do orçamento. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma visão, em muitos momentos, você quer consumir algo, né? Quer comprar, enfim, esse mundo em que a gente vive é um mundo consumista. Mas você tendo a visão, às vezes você fala, não, eu vou abdicar desse prazer imediato para que eu possa atingir a minha meta, a minha visão. Então, é muito importante vocês terem essa visão. E como fala até mesmo na Bíblia, né? Eu pedi licença para vocês antes. Preguem tábuas para que possa ser visto de longe. Então, eu gostaria que aqui perguntar para vocês verdadeiramente o quanto que vocês têm bem claro essa visão de vocês, tá? E pausando aqui, depois de continuar um pouquinho no conteúdo, eu quero passar uma atividade para vocês. Vocês não vão fazer agora, mas uma atividade para a vida. Eu quero que vocês pesquisem na internet referências, fotos de lugares onde vocês queriam viajar, quem já é casada, quer ter filhos, enfim, ou se quer ver os filhos formados, quem não é casada, que quer se casar, veja tudo uma visão extraordinária, casa, carro, que tem ali pessoas, né, com biotipo que representem vocês, e construa um painel com essas fotos, e vocês possam olhar, né, diariamente. E com isso, nosso cérebro, né, ele tem áreas que a partir do momento que você vai vendo, vai alimentando, ele cria filtros, tá? Isso aqui é uma parte
já de neurociência, uma parte, né, dos meus estudos de mestrado, o nosso cérebro, ele cria uma espécie de filtro. E aí, no dia a dia, você vai vendo oportunidades e situações que antes você não teria. Então, por isso eu quero que vocês criem um mural, sabe? Coloquem fotos, pesquise na internet, pode colar, pode usar as edições, né, para montar, principalmente vocês que são arquitetas, eu fiz 2 períodos, não cheguei a concluir, então podem montar, podem fazer, né, a forma que acharem mais lindo, para vocês poderem estar visualizando. Eu fiz um curso com o Tiago Nigro, né, na parte de planejamento financeiro, e eles falam, gente, planilhas, aplicativos, o que funciona? Primeiro, o velho e bom Excel, mas antes de tudo, essa visão de onde realmente você quer chegar, e uma visão positiva, uma visão que te inspire, tá? Aí, agora vamos fechar aqui, né, essa parte desse exercício. Eu peço para que vocês anotem e coloquem em prática esse exercício de construir um mural, tá? Agora, eu vou passar para vocês algumas armadilhas que nos impedem, mesmo a gente tendo conhecimento, tendo uma formação, né, a parte aí cognitiva, racional, nos impedem da gente chegar nos nossos objetivos. Primeiro, guardar dinheiro para os dias difíceis. Então, assim, quantas pessoas falam, eu vou ter uma reserva para se acontecer isso, aquilo, uma doença, um acidente, né, uma calamidade, não fechar contratos. Aqui, o que é importante? Você guardar dinheiro para projetos. Por quê? Toda crença é autorrealizável. Se a pessoa guarda dinheiro para os dias difíceis, o que acontece? Os dias difíceis vêm. Ela está esperando que os dias difíceis vão vir, então eles vêm. E aí ela usa aquela reserva. E aí, novamente, ela começa a fazer uma nova reserva, guardando para os dias difíceis. Novamente acontece alguma coisa. E aquele dinheiro está lá, e ela fala assim, nossa, ainda bem que eu guardei. Né? Antes de eu, vou confessar aqui para vocês, que antes de eu ter esse conhecimento, eu guardava dinheiro para os dias difíceis. E, de fato, acontecia um acidente de moto, acontecia alguma coisa aqui, ali, e estava ali o dinheiro. Nossa, que bom que eu tenho essa reserva, né? Gente, é guardar dinheiro para projetos, para aquele mural, sabe? Uma viagem, tudo aquilo que vocês vão colocar no mural, vocês vão começar a guardar para aqueles projetos. Agora a gente vai para um próximo, que é uma armadilha que nos impedem de ficar ricos, que realmente nos impedem. Ficar rico pelo sentimento errado. Esse é o segundo ponto, ficar rico pelo sentimento errado. E qual são esses sentimentos? Provar para as pessoas, né? Aconteceu alguma coisa no passado e eu vou provar para minha família, para minha comunidade, para alguém que falou que eu não iria conseguir. Então, esse provar para alguém, né? Esse sentimento errado, porque tem um sentimento de raiva, tem um sentimento aí por trás que não é um sentimento de prosperidade. É como se a pessoa estivesse sentindo excluída, sentindo desaprovada, e ela está usando esse motivo, né, de crescer profissionalmente, enfim, aqui a gente fala rico em todos os sentidos.
esse ponto, ficar rico pelo sentimento errado, ele impede o nosso fluxo. E a gente fica trabalhando muito, trabalhando, né? Num desgaste muito grande, um esforço muito maior. Conhece pessoas que é aquele esforço, porque o sentimento é um sentimento errado. Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é confundir pessoa física com pessoa jurídica, né? Aqui todas são empreendedoras e praticamente todas aqui falaram que já estão com escritório, enfim, trabalhando de forma autônoma. Então, quando a pessoa tem um escritório e ela tira dinheiro dela, paga lá as despesas do escritório, são as taxas, né, o aluguel, enfim, tudo que tem ali, às vezes uma secretária, um colaborador, tudo que tem ali daquele do escritório, que é o CNPJ, então, tira dinheiro do escritório, paga as contas pessoais, depois pega do dinheiro que está ali na pessoa física e paga do CNPJ. Essa confusão, né, de pessoa física com pessoa jurídica, ela impede, na verdade, uma gestão clara, transparente, de saber realmente para onde o dinheiro está indo, para onde não está indo. E aqui é muito importante, porque o que não é mensurado, você não tem como gerenciar o que não é mensurado. Então, é um ponto importante, você precisa mensurar, ter mensurado quais são os custos, tudo da pessoa jurídica e da pessoa física, né? Isso através de planilhas. Agora, se mistura os dois, não tem essa possibilidade de fazer essa mensuração, e muito menos de fazer essa gestão. Então, esse foi o terceiro ponto. Agora, a gente vai para o quarto. Achar que não tem muito a aprender. E aqui não é só sobre a área específica, né, da pessoa, por exemplo. O advogado, aqui eu estou no escritório de advocacia. O advogado, ele está constantemente aprendendo sobre a parte jurídica. O engenheiro, sobre a parte de engenharia. O médico, medicina. E esse achar que não tem muito a aprender está relacionado, sim, à sua área de atuação, mas também a aprender novas tecnologias, como eu vi aqui as meninas falando sobre, né, os programas, SketchUp, enfim, né, vários que tem. Quando eu comecei o curso de arquitetura, eram outros nomes, e agora já está tudo atualizado. Então, é muito importante a pessoa estar buscando constantemente aprender e se atualizar. Mas, sim, na área profissional, mas também na área financeira, estudar marketing e também se desenvolver emocionalmente. Aí, quando eu falo da pessoa buscar se desenvolver emocionalmente, muitas pessoas vão falar, não, eu sou assim, eu não quero perder tempo com isso aí. E aqui, sabe o que tem por trás desse não buscar aprender? Tem arrogância, tem orgulho, tem vaidade, tem a questão da pessoa não pedir ajuda. E que não é o caso de vocês, né? Estão todas aqui buscando se desenvolver. E parabéns, continue nessa jornada. Agora a gente vai para o quarto ponto. Na verdade, quinto ponto. Parar no meio da jornada do enriquecimento. A pessoa se forma, a pessoa, né, tá indo ali, tá começando a crescer, e de repente ela não busca mais cursos, não se atualiza, não está num grupo, né, com várias pessoas, buscando novos conhecimentos. Então, é uma pessoa que para no meio da jornada. E o sexto, correr atrás do próprio rabo.
Como que é esse aqui? É uma pessoa que, quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Então, ela aumenta o padrão de vida dela e ela não gera reservas. Ela não economiza, ela não poupa, né? Ela não faz investimentos. Ela consome tudo que ela tá, né, fazendo ali a mais de dinheiro. Então, vou repassar essas 6 armadilhas. Primeiro, guardar dinheiro para os dias difíceis. É uma espécie de um programa mental que a pessoa fala assim, eu vou economizar para os dias difíceis. A pessoa não tem a programação de que ela vai guardar para um sonho, guardar para uma visão positiva. E o que acontece, novamente, né, sempre acontecem ciclos, desafios. E ela precisa usar esse dinheiro. Então, isso é uma armadilha. E não me lembro bem quem, mas eu vi no grupo algumas pessoas comentando sobre emergência e tal. Então, é importante a pessoa mudar essa comunicação. Vou guardar dinheiro para projetos, para alavancagem, né? Uma forma assim mais positiva. O segundo, só repassando, ficar rico pelo sentimento errado. Um exemplo, a pessoa quer prosperar, quer se destacar na carreira, porque ela quer mostrar que ela é melhor do que o irmão, quer provar para alguém que disse que ela não iria conseguir. Terceiro, confundir a pessoa física, né, com a pessoa jurídica, então o CPF com o CNPJ. Isso é muito importante ter essa divisão e a pessoa física, ela vai usufruir, ela vai usar o que foi de Prolabore, que ela retirou, e os lucros. Achar que não tem muito a aprender. A pessoa fala, não, eu não preciso disso aí, eu não preciso desse conhecimento na área de marketing, eu não preciso desse conhecimento na área de finanças, não preciso, eu já terminei minha faculdade, está tudo certo, eu não preciso fazer nenhum curso, nenhuma atualização, aprender nada sobre nenhum novo sistema. Emocional também está tudo certo, eu não preciso aprender nada novo. Então, isso é orgulho, é vaidade, e impede a pessoa de crescer também. Parar no meio da jornada. A pessoa começa, às vezes começa até a anotar as despesas, mas não olha o que ela anotou, não olha de forma para fazer uma gestão, não busca novos conhecimentos, então é iniciar e não finalizar. E o sexto, correr atrás do próprio rabo, que é está ganhando mais, está gastando mais, está ganhando mais, está gastando mais. Está sempre subindo o padrão de vida, sem fazer uma reserva. Então, a pessoa tem que buscar formas de viver sempre um degrau abaixo do que ela está ganhando. Sempre um degrau abaixo, tá? E esse viver um degrau abaixo é um drive das pessoas que prosperam, né? Então, vocês podem olhar pessoas que já estão naquele nível mais elevado, pessoas que estão prosperando, elas têm esse drive, sempre gastar menos do que ganha, para ter uma parte do dinheiro que elas vão estar poupando. Isso tanto da PJ, né, dos custos da pessoa jurídica, quanto da pessoa física. Drives, né, que são importantes para a gente poder fazer essa prosperidade, ter esse drive de prosperidade financeira. Primeiramente, a gente tem que fazer dinheiro. E sempre que possível, buscar fazer sempre mais dinheiro. Então, qual a melhor forma de a gente sempre fazer mais dinheiro? É investir no nosso próprio conhecimento. Quer aumentar
né? É investir em você. Então, os maiores retornos que tem não são investimentos lá em bolsas de valores ou em imóveis, mas o maior retorno que a pessoa tem é quando ela investe em cursos, né, em desenvolvimento pessoal, em conhecimento na área financeira, na área de marketing. Esses conhecimentos, quando você investe em você, é o maior retorno que tem. Não tem investimento nenhum no mundo que possa gerar tanto retorno quanto investir em conhecimento, investir em você. Depois que a pessoa fez dinheiro, é importante a pessoa ter, porque tem muitas pessoas que trabalham muito, fazem muito dinheiro e chega no final do mês, em determinado período, que ela não tem, porque ela, né, entrou naquele ciclo ali do correr atrás do próprio rabo. É uma pessoa que quanto mais dinheiro faz, mais dinheiro gasta. Quanto mais ela faz, mais ela gasta. Ela aumenta, ela sobe o padrão de vida. Ela começa a ir em restaurantes mais caros. Ela começa a usar roupas, né? Um valor mais caro, que não necessariamente são roupas melhores, né? Que isso é bem claro. E a pessoa não poupa. Então, para a gente crescer, para a gente prosperar financeiramente, é investir em nós, nosso conhecimento para a gente fazer dinheiro. A partir do momento que a gente faz ter dinheiro, que é, né, não consumir tudo, poupar, deixar uma parte guardada ali. Quando a gente poupa, outro ponto muito importante, a gente saber investir, saber multiplicar. É muito interessante essa parte, porque se a gente pegar o dinheiro e colocar na poupança, ele não tem um crescimento significativo. Então, a gente tem que entender de alguns investimentos. Vai ser imóvel? Vai ser bolsa de valores? Vamos investir em algumas aplicações, né, financeiras, em bancos e instituições financeiras, em tesouro, né, Tesouro Selic, enfim. Buscar um conhecimento ou buscar uma consultoria específica para investir, para que esse investimento multiplique e comece a gerar, né, rendimentos. Esses rendimentos, tem até o livro do Pai Rico, Pai Pobre, não sei se vocês já leram, enfim, eu fico aqui como dica, ele fala de renda passiva. Então, a gente faz dinheiro, né, tem o dinheiro, poupa, investe, e o investimento ele vai gerar ali os rendimentos. Esses rendimentos, eles são chamados de renda passiva. Por quê? A gente não está trabalhando mais naquele momento, né? É um dinheiro que vem, mesmo sem a gente estar trabalhando. Ele vem, a gente já trabalhou e investiu. E aí ele começa a vir para a gente como uma renda passiva. E aqui vocês podem talvez falar, nossa, mas como, né, chegar a esse ponto de ter uma renda e ter essa tranquilidade para gerir o meu escritório e poder selecionar os meus clientes com o perfil que eu quero, enfim. Tem 5 condutas que são muito importantes. Eu já até abreviei ali no início de fazer um mural, de fazer as fotos, né, com as visões. A primeira, querer prosperar. Então, quando a pessoa quer realmente, ela tem essa visão positiva, essa é a primeira conduta. Ela abre mão, né, de prazeres imediatos para conquistar essa visão que é positiva. E nesse momento que a pessoa está visualizando também, tem vários hormônios que são liberados, é como aquele período que a gente
vai entrar de férias, né? Vamos lembrar aqui da faculdade, ou quando vocês trabalharam aí de CLT, aquele período que antecede os dias das férias, eles são muito emocionantes. Então, quando a gente tem uma visão, a gente tem essa mesma liberação de hormônios. Outro ponto é sentir-se rico. E aqui é muito interessante, porque muitas pessoas, e eu vou até falar por mim, por todo né, um sistema aí de família, muitas pessoas olham e falam, eu sou pobre, filho de pobre não, né, não consegue isso, aquilo, o outro consegue porque é rico. E um dos pontos é sentir-se rico, então, querer, né, prosperar, e o outro é já sentir-se próspero. E aí a pessoa fala assim, mas como que eu posso me sentir próspero? A verdade é, quando a gente olha para os nossos familiares, nossos filhos, pai, mãe, esposo, e se a gente fosse colocar um valor, né, neles ali, a gente já perceberia que a gente já é muito rico. Então, isso traz um sentimento de riqueza, porque nós não somos ricos só pelo valor que a gente tem no banco, nós somos ricos por todo um conjunto. E o terceiro ponto, são 5 condutas, né? 5 posturas para a gente estar nessa trilha do crescimento. Ser grato. Ser grato por tudo, até mesmo pelos desafios. Então, esse ser grato, eu até vou dar uma pausa aqui e dar uma prescrição como coaching para vocês. Pegue um caderno, separe um caderno e coloque eu sou grata, e aí coloca na frente pelo meu filho, eu sou grata pelo meu esposo, eu sou grata pela minha mãe, eu sou grata pelo meu pai, eu sou grata pela minha profissão, eu sou grata pela saúde, por Deus, eu sou grata pelas minhas mãos, por enxergar, enfim, coloca 40 motivos de gratidão. Só do nosso corpo, a gente já consegue mais de 40 motivos por ouvir, por falar, por andar. E vai profetizando isso, recitando todos os dias. O quarto ponto é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É um termo, né, que foi difundido aqui no Brasil pelo Paulo Vieira também, e ele fala da gente se responsabilizar pelas nossas ações, pelos resultados, e entender que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Muitas pessoas falam, nossa, eu não consegui por causa daquela pessoa, por causa do meu marido, da minha mãe, do meu filho. É a pessoa olhar e dizer, eu vou ser responsável aqui, eu vou me posicionar, e aí sim buscar os resultados. Sem autorresponsabilidade, é praticamente impossível a pessoa ter esse crescimento, porque imagina, vou dar um exemplo, um cliente chega e fala, olha, eu não gostei disso, daquilo. Primeiro momento, culpado é sempre o outro. Então, a partir do momento que a pessoa não olha onde ela pode melhorar, que o outro sempre é o culpado, né? Sempre é responsabilidade do outro, essa pessoa não tem a possibilidade de se desenvolver e de crescer. Então, por isso que o termo autorresponsabilidade ele é muito importante, porque é olhar e falar, eu posso melhorar aqui. E, a partir disso, ir subindo degraus. E o quinto ponto é o contágio social. É olhar com quem a gente anda, né? Se esse grupo está acrescentando na nossa vida, ou se esse grupo está só sugando da gente, né? Ou se a pessoa é muito isolada, ou se é mesmo uma pessoa que conhece muitas pessoas, mas não se aprofunda em nenhum relacionamento. Então, fazer esse gerenciamento do contágio social, como arquiteto,
Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, que talvez fizer sentido. Buscar grupos, né? Se na sua cidade tiver, por exemplo, o BNI, né? Depois vocês podem pesquisar se vocês não fizerem parte, ou podem mandar aqui no WhatsApp, mas fazer parte de alguns grupos que vão estar indicando vocês, né? Porque a gente sabe que o trabalho, quando ele é indicado, quando ele é referenciado, é muito mais forte a capacidade a probabilidade de fechar um negócio. Então, estar em grupos, né, de network, de contágio, que vão estar indicando, referenciando. Então, isso faz ter um crescimento exponencial muito grande. Então, procure nas suas cidades, tem grupos de mulheres na região, ou, né, vários grupos aí de negócios que podem estar beneficiando o crescimento profissional de vocês. O que é importante quando a gente fala aí do GPS financeiro, né, da gente buscar esse crescimento? Primeira coisa, para e faz a média da receita anual. Pega, né, quanto que vocês receberam no último ano, nos últimos 12 meses, divide por 12. Agora, se você me falar, nossa, eu não sei quanto que eu recebi no último ano, aí é um pouco mais desafiador, mas vamos fazer o seguinte: se você não tem como ter essa média, comece a partir de hoje a anotar todas as receitas. Outro ponto que é muito importante: anote todas as despesas, né? As despesas anuais, para você fazer essa divisão depois por 12 também. Se tem alguma dívida, né, de algum investimento, de algo que você comprou, e olhe para essa dívida, olhe o valor, atualize tudo, veja qual é a taxa de juros que você está pagando por essa dívida, né? Para poder, de repente, buscar até mesmo uma renegociação. Tem várias formas de renegociar, e ver qual vai ser a melhor. Se você não tem dívidas, né, porque não tem nenhum rendimento, nenhum investimento que tem uma taxa de retorno maior do que juros, né, de algumas dívidas. Isso não é o sistema financeiro, ele quando ele pega emprestado, ele paga uma taxa menor, e quando ele empresta, a taxa é muito maior. Então, primeira coisa, se tiver dívidas, já faz um plano para quitar essas dívidas. Não tem dívidas, você vai buscar fazer investimentos. E desses investimentos, busque os que têm os melhores retornos, melhor taxa de retorno. E aí você vai pesquisar no mercado. Por exemplo, eu quero ter uma reserva para... Tenho essa meta aqui na minha empresa, essa meta pessoal de uma viagem. Eu quero ter uma reserva de, né, 12 meses aqui. E em qual investimento que eu vou colocar? Né? Sempre pesquise aqueles que têm o melhor retorno, maior retorno. Meninas, falei aqui igual uma tagarela. E Sabrina, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Depois a gente pode continuar. Sabrina. Oi, sou eu. Oi, tá. Pode falar, meu bem.
Uma dúvida, que a gente pode interagir, por exemplo, fiquei com dúvida em tal parte, né? Essa questão da mentalidade, eu posso voltar, repetir, e qualquer coisa, depois eu continuo aqui, mas eu não quero que siga com nenhuma dúvida. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com a relação de metas, assim, de criar um hábito de anotar, de criar o hábito de deixar uma anotação, igual você estava falando sobre a gente anotar sobre as finanças. Eu tenho muita dificuldade de criar o hábito de sempre anotar algo, sabe? Sempre ter esse controle. Acho que minha questão é muito com hábitos, assim. Vamos lá, Sabrina. Você tem uma visão extraordinária, tipo, daqui 10 anos, como que você se vê? Você não precisa contar aqui se você não tiver à vontade. Mas, assim, quando você olha daqui 10 anos... Quantos anos você tem hoje, Sabrina? Olha só a pergunta da pessoa. Eu tô com 28. Então, quando 10 anos. Quando você tiver com 38 anos e, né, tantos anos de profissão, de carreira, como que você se vê como profissional, na sua vida pessoal? Você tem isso bem claro, que você chega assim, respira e se vê nos locais, se vê como você vai ser referenciada como arquiteta, enfim, né? Às A vezes sucessora do Oscar Niemeyer, enfim, como que você se vê? às vezes eu tenho muita vontade de investir nas mais diversas áreas. Eu sou aquela pessoa muito do não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, eu tenho muito essa visão, que eu pretendo ter, ao longo dos anos, aí, outras ramificações, né, do meu escritório, dentro da área da construção civil. Mas passar isso como é que eu falo, do planejamento para algo concreto, que a gente vê que está caminhando para aquilo, isso eu tenho dificuldade, muita. Me fala um pouquinho, várias ramificações, por que esse desejo de várias ramificações? O que tem por trás das várias ramificações? Eu acho, né, em particular, assim, que eu acho que quando um cliente ele entra no escritório e ele descobre que eu vou começar uma construção, aí vai ter que contratar um arquiteto, um engenheiro, o pedreiro, tipo assim, tudo tão separado, eu acho que dá uma canseira. Então, eu pretendo, assim, ter talvez uma loja de decoração, ter uma construtora, uma equipe que constrói. Eu tenho essas questões, assim, de talvez, ao longo do tempo, ser design de móveis, enfim, facilitar a vida do cliente, assim. Ele entra, ele vai sair, tipo assim, prender ele aqui na esteira de produtos, assim, de alguma forma. É bem interessante, né? Você tem essa visão de oferecer mais produtos por cliente. A minha pergunta é, por que esse talvez? Talvez fazer? Você falou um talvez. Sei lá, eu tenho muito medo de não dar certo. Às vezes eu acho que minhas ideias é muito doida. Aí vem o medo, lembra que a gente falou sobre o medo? Porque o medo, ele impede a clareza, ele impede essa transparência. Aí eu vou voltar naquela dica. Você tem uma visão linda, você vai começar a pesquisar loja de imóveis, designer de imóveis, tudo aquilo que você falou de construção, a sua construtora, enfim, você falou detalhes. Você vai montar um mural ali da sua pessoa jurídica, né? Da sua holding, que já deu uma holding aí de tantos empreendimentos, né? Inclusive aqui no escritório, minha esposa é advogada, tem advogados aqui que trabalham com holding, então você vai ter sua holding, você vai montar e ter essa clareza. Porque, na verdade, por isso que eu falei, gente, eu poderia falar de planilhas para vocês, eu poderia falar de custos, né? Formado em contabilidade, mas o que está por trás realmente, que impede de realmente alimentar a planilha, que está sabotando, é esse talvez, sabe? O talvez, aquele medo. Então, precisa dessa clareza. Trouxe até a Bíblia, gente, olha só. Coloque em tábuas. Tenha clareza. E aí você vai colocando. Constrói, coloca fotos. E você coloca em um local, eu coloco dentro do guarda-roupa, gente, eu sou super discreta, não sou de expor minhas coisas, então você coloca lá no guarda-roupa, não precisa explicar para ninguém, você vai lá, olha, né, numa porta, assim, e aí você, no seu quarto, você vai e olha para ter clareza, porque é essa clareza
que vai fazer com que você alimente as suas planilhas e não fique deixando para depois. Fez sentido, Sabrina? Fez muito sentido. Eu acho que é justamente isso. A gente tem, sei lá, um medo de não ser aceito. Não sei se as meninas têm isso também, mas às vezes tem a sensação de o outro é melhor, o outro vai ter mais oportunidades. Por que eu? Vamos dizer assim, né? E aí eu acabo postergando as coisas que eu sonho, assim. É uma questão muito de mentalidade mesmo. Eu achei muito interessante até a gente falar a respeito da mentalidade, porque realmente, assim, falar sobre finanças é realmente falar do emocional mesmo. Por que a gente compra tudo que compra, né? Por que a gente faz tudo que faz, tipo assim. É bem profundo. Meninas, mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Eu posso estar aqui, né? Pontuando. Quem tem estiver à disposição. Só lembrando vocês, né? Eu estou aqui e assim eu faço processo de coaching individual. Tenho clientes de Manaus, enfim, Brasil todo. Faço atendimentos online e uma sessão comigo, ela é R$ 1.200, R$ 1.250, né? Um processo de coaching de 10 sessões é 12.500. Então, quem quiser aproveitar esse momento, estou aqui para pontuar e estar contribuindo com vocês. Estou inteiramente à disposição. Mais alguém? As meninas estão, acho que, lavando a louça. Vou deixar as meninas ter a oportunidade de falar um pouquinho. Pode falar, Regiane. Não, ela brincou que estava lavando a louça, falou, eu tô aqui. Mas eu não tenho nada para colocar agora. Regiane, deixa eu perguntar, aproveitar que você está aqui. Você tem uma visão para você, tipo, daqui 10 anos, tanto da vida pessoal quanto profissional? Como que está esse lado? Uma visão positiva? Não, tá ruim. Não tem nada planejado. É que Nada. sempre quando a pessoa fala assim, a minha gestão financeira, eu estou precisando fazer uma gestão financeira, é que é aquela velha frase, quem não sabe para onde ir, como que ela vai colocar um GPS, né? Imagina um GPS, eu estou aqui em Sinop e aí eu vou para Belo Horizonte, né? Eu preciso, para programar o meu GPS, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu estou indo. Então, eu não tenho como programar o meu GPS se eu não sei nem onde eu estou, estado atual, né? Fazer o levantamento de quanto que eu tenho que é as minhas receitas, a média, a minha possibilidade de previsão, tal, de continuar recebendo esses valores, os meus custos, os gastos e também alguma dívida, até investimentos, né? Eu não tenho como saber para onde que eu vou se eu não sei onde eu estou. Então, primeiro, fazer um levantamento do estado atual e depois para onde eu vou. E onde eu vou é exatamente essa visão extraordinária, né? Se visualizar indo, se visualizar como a sucessora do Oscar Niemeyer, não sei se alguém tem essa visão, eu não tinha quando eu fazia arquitetura, eu não tinha visão de ser sucessora do Oscar Niemeyer, por isso que eu deixei o curso. Mas assim, ter essa visão, né, de para onde que eu vou, qual é o posicionamento que eu quero ter na carreira, eu quero ser designer de móveis, designer de interiores, fachadas, né, urbanismo, enfim. Quando eu viajo, eu só fico olhando para a arquitetura, tá, gente? Eu só fico colecionando as obras do Oscar Niemeyer pelo Brasil. Eu sou aficionada e pela parte de arquitetura. Eu não concluí o curso, mas eu sou apaixonada. E é você olhar onde você quer chegar. Então, a partir do momento, isso, gente, seu Thiago Nigro, né, que é o top do Brasil, enfim, é o segundo do mundo na área de gestão financeira, ele fala, você tem que saber para onde você vai. Não existe planejamento financeiro sem essa visão,
para onde nós vamos, qual a visão extraordinária. E aqui eu vou falar para vocês. Existe uma pirâmide do indivíduo, até com o livro do Paulo Vieira, né? Eu fiz todas as minhas formações com Paulo Vieira, mais de 1000 horas de curso, enfim. Existe uma pirâmide do indivíduo. Pensa numa pirâmide, não vou nem desenhar, né? Todos os arquitetos aqui. Na base dessa pirâmide é de quem eu sou. No meio da pirâmide, o que eu faço. E no topo da pirâmide, o que eu tenho, né? O que eu mereço, o que eu tenho. Agora, imagina, se é na base da pirâmide, eu não sei quem eu sou. Se nessa base da pirâmide tá o que eu faço. E aqui eu vou ser sincera com vocês, é algo assim, do brasileiro. O brasileiro é muito trabalhador, é uma coisa linda de se ver, né? O quanto que trabalha, o quanto que se empenha. Nós, mulheres, então, trabalhamos fora, cuidamos da casa, cuidamos do filho. É uma loucura. Mas a questão é, o que está nessa base é que o meu valor, né, essa pirâmide disfuncional, é que o meu valor está no que eu faço. E não em quem eu realmente sou, filho de Deus, se eu sou atencioso, se eu sou prestativo, se eu sou amoroso. Então, quando a gente não tem essa base firmada em Deus, sabe, de quem eu sou e no amor de Deus, e que eu tenho que fazer, em muitos momentos, a gente não consegue visualizar lá na frente e se sentir até mesmo merecedor, porque tem que fazer muito para provar para as pessoas, e voltamos ali, enriquecer pelos motivos errados, que é o provar. Isso está muito permeado, né? Eu sou filha de mãe e pai mineiro, de pessoas assim, de dentro da igreja, e isso foi passado para a gente, para nossas gerações, né? Até para as novas gerações também, que você tem que ser alguém, e esse ser alguém é fazer. Então a gente faz, mas é tanto fazer que gera uma dor. E aí essa dor vem a partir do consumismo. Então é fazer esse equilíbrio, essa restauração, nos voltar para Deus, peço licença aqui para todas, da nossa identidade e que o nosso valor está em Deus. Vou contextualizar um pouquinho da minha vida para vocês, tá? Para vocês entenderem. Eu, concursada, né, da Caixa Econômica, banco, trabalhando, naquele nível de pessoa que nem sabia que estava respirando, só trabalhando. Isso em outro estado, uma agência de Caixa Econômica, que se sabe como que é a loucura, a correria, trabalhando, mãe, esposa e filho, escola. Então, nesse meio, eu nem sabia que eu existia, porque tudo era voltado para o trabalho. Então, quando estou falando aqui, é porque foram experiências que eu passei. Como foi que eu cheguei ao coaching? Eu precisei de ajuda. Né? Para me reconhecer, para saber quem eu era. E foi depois deste momento que eu pedi licença. Nesse momento estou de licença do banco, né, que eu fui buscar me desenvolver e entender que o meu valor não está no que eu faço. E aí sim, respirar e prosperar. Porque quando a gente está numa espécie de automático, a gente não consegue ver as possibilidades. E aqui eu estou falando por experiência, eu não conseguia ver possibilidades. Então, primeiramente, precisa respirar. Não sei se alguém aqui já entrou nesse, sabe, nesse turbilhão. Eu tenho clientes arquitetos, então, início de carreira, eu tenho, e aí, de repente, né, a pessoa começa
a não se perceber, não se sentir, porque a vida de autônomo, a correria e o fazer, é importante que a pessoa respire e o que é mais significativo? Não é parar de trabalhar, mas é fazer de uma certa maneira. E como que é fazer de uma certa maneira? É fazer de uma maneira inteligente, buscar estratégias, fazer de forma intencional. Então, quando a gente fala de coaching, é sobre isso. Não é que a pessoa vai trabalhar mais ou menos. Ela vai buscar e analisar, olha, esse aqui dá tal retorno para mim, esse não. E aí buscar as atividades corretas, né, que vão trazer aquele retorno que você espera. Parar, pensar, respirar e buscar de forma estratégica as atividades que dão mais retorno. Vou dar um exemplo, por exemplo. Só um minutinho que eu vou ter que dar uma mini saída e já volto. 2 Tá, minutinhos. vou continuar com as meninas, pode ser? Vou continuar aqui, meninas. Qualquer coisa eu repito quando ela chegar. Tá? Vou dar um exemplo. 2 advogados, né, trabalhando. Eu dou exemplos de advogado, que meu esposo é advogado. Trabalhando. Então, tem escritório, tem manutenção, tem recepcionista, tem os parceiros que trabalham. E esse advogado não calcula. E tanto o advogado como o arquiteto, às vezes, é variável, e o advogado ainda tem um risco um pouquinho maior, que é, ele não sabe se ele vai ganhar a causa, então ele vai receber no final, se, né, ganhar a causa. Então, às vezes, trabalha sem receber. E aí vai trabalhando, sem GPS, total, assim, só no... É a noite sem farol, sabe? Pode acontecer de tudo. Aí, imagina, tem um outro advogado que ele olha, não, eu vou trabalhar aqui uma consultoria empresarial, vou receber tanto por mês. Eu vou trabalhar aqui na parte tributária, então eu recebo já na entrada e dessa forma, tal. Então, a Sabrina voltou. Então, com isso, são 2 profissionais autônomos, um consegue ter previsibilidade, porque está atuando ali para empresas, né, de uma forma mais previsível, ele fez um planejamento, fez uma gestão, e o outro vai dirigindo o carro à noite sem farol. Então, tem 2 formas, e várias outras formas. A questão aqui é olhar, parar, respirar para a sua realidade, para o local onde você trabalha. Aqui eu não posso dizer isso ou aquilo, porque vocês não estão com a câmera aberta, não sei a cidade e nem o ramo. Mas com perguntas, né, com direcionamento, você consegue olhar para a sua realidade, para onde você está e montar um plano, montar uma estratégia, tá? De qual vai ser a melhor forma para você ter essa visão, né? Então, primeiro você tem que buscar onde você está e essa visão. As planilhas, né? O velho e bom Excel, ele vai ser suficiente, muito suficiente. O nível de conhecimento que vocês têm, de pesquisar, de Google, também vai ser suficiente. Agora, saber quem vocês são, né? Filhas amadas de Deus, que o valor de vocês não estão exatamente na entrega, isso faz parte, é um pacote, vocês merecem, né? E essa visão, muitas vezes a gente não tem a visão porque a gente não sabe que a gente é filha amada de Deus e o quanto que ele tem de, né, valioso para a gente. Ele tem grandes promessas, mas a gente não consegue ter essa clareza porque foi nos colocado que o nosso valor estava no fazer, né? No fazer e estudar isso e aquilo. Então, a gente não consegue ter essa visão do quanto que nós merecemos. Faz sentido para alguém?
Mas eu acho que quando a gente... Essa questão de autoconhecimento mesmo. Quando a gente se conhece, a gente consegue caminhar mais, né, em direção ao nosso futuro mesmo, o que a gente quer fazer no futuro. Eu tenho uma pergunta aqui e eu deixei ela passar, vou dar uma lida para você, tá? Uhum. A Camila falou assim, eu tenho dificuldade em separar o físico do jurídico quando a entrada do mês é muito pequena. Por exemplo, porque ela tem uns custos fixos, mas quando entra muito pouco dinheiro no mês, se ela tirar todo o valor, né, para a empresa, não vai sobrar nada de prolabore para ela. E aí ela falou, nesse caso, como ela trabalha home office, então grande parte dos custos dela iria para a reserva. E ela perguntando como é que ela faria para separar esse físico do jurídico quando a entrada é muito pequena. Porque na arquitetura tem disso, né? Às vezes entra bastante, às vezes não entra nada. Uhum. Então, ela não tem um valor estipulado de retirada dela. Acho que seria isso, né? Ela vai tirando de acordo com o que vai entrando. E acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que sim. E aí, quando não entra um suficiente para ela colocar ali nos custos fixos e também para ela, como é que ela faz? E ela está no home office, é isso também, né? Isso mesmo. Uhum. Então, esse momento agora é buscar estratégias para aumentar essas receitas, né? Esse eu acho que é o caminho de buscar estratégias para aumentar as receitas dela, né? Se ela vai investir em curso, se ela vai investir em desenvolvimento pessoal, se é em network, né? Conexões de pessoas que podem estar colocando ela nos lugares certos, se é mudar de cidade, não sei onde que ela mora, se esse local tem possibilidade de crescimento na área de arquitetura, enfim. É buscar formas de ter receitas maiores, né? Eu acredito que esse seja o caminho. Não sei se as receitas dos outros meses são suficientes para cobrir todos os sonhos dela, né? Que ela tem de crescimento, e se ela tem esse desejo também de aumentar as receitas, mas acredito que o caminho seria investir nela para poder ter esse aumento de crescimento. E também se isso... Oi, Lara. Oi. É a Camila. Deu para Camila. entender direitinho tudo que você falou. A questão que acontece é que eu tenho, né, o meu orçamento, ele é todo calculado direitinho de acordo com os meus custos fixos, e eu também joguei um prolabore que eu desejo ter no mês. Só que a questão é, para eu conseguir ter os custos fixos e o meu prolabore, eu precisaria, por exemplo, né, só um exemplo, pegar 3 projetos no mês. E eu trabalho sozinha ainda, então eu não dou conta de pegar mais que um projeto, dependendo do tamanho dele, entendeu? Então, essa que está sendo a maior questão. Eu consegui juntar esse prolabore que eu desejo ter no mês e conseguir também atender as demandas, né? Então, acaba que tem mês que eu consigo pegar um projeto maior, mas que ele não supre o meu prolabore e os custos fixos. Então, eu acabo tendo que tirar menos para a empresa, né, no caso, e pegar um pouco mais para mim. Porque, como eu comentei, eu trabalho home office. Então, os meus custos fixos, na grande maioria, eu não gasto ele, eu coloco na reserva, porque tem coisa que eu não pago, igual luz, água, que fica mais por conta da casa mesmo. Mas eu gosto de tirar esses custos, porque futuramente, se eu quiser abrir escritório, fazer alguma coisa, então já está ali tudo na reserva. E aí, como tem essa questão de eu não gastar, né, no mês o valor fixo, eu acabo pegando para mim. Então, essa que está sendo a dificuldade maior, de separar quando acontece essa questão de pouco dinheiro no mês. E, Camila, qual que é o seu desejo de ampliar? Você tem esse desejo de ampliar, de ter uma equipe com você? Tenho. Aí, nos custos fixos, eu comecei agora a incluir também um valor para estagiário, que aí, né, eu vou juntando e quando tiver ok, eu consigo ampliar a equipe. Mas, por enquanto, é só eu mesma. Maravilha.
Lara, até tenho uma dúvida com relação a isso que a Camila acabou de falar. Porque tem mês que você está desesperado com muito serviço, e aí, tipo assim, mas também, ao mesmo tempo, você vai compensar, contratar um estagiário, porque ele não vai estar aqui, tipo assim, talvez eu não tenha no outro mês, tipo assim. Aí, o que seria uma reserva interessante? Essa seria essa pergunta. Para o escritório, por exemplo, não sei se o meu custo fixo seria, sei lá, chutando 5 mil, eu teria que ter 15 mil guardado, tipo, 3 meses. Como é que seria, assim, uma dinâmica interessante na empresa para... Eu ia falar para o imprevisto, né? Mas você falou que não é interessante essa questão da gente pensar no guardar para imprevisto. Emergência, né? Essa questão, assim, de investimento, ou se, igual a Camila falou, aconteceu de um mês aquele projeto ali não suprir, eu ter de onde tirar. Seria basicamente isso, assim. Na verdade, seria interessante você ter um fluxo de caixa, né? Ter ali uma reserva para essas despesas recorrentes, que na verdade não é nem emergência, são despesas recorrentes. Pelo menos 6 meses. Eu acredito que dentro de 6 meses sempre vem um novo projeto, né? Pela experiência de vocês aí, dentro de 6 meses entra um outro projeto, certo? Pode confirmar, Sabrina? Acredito que sim. Acredito que sim. Depende muito do tamanho dele, né? Mas acredito que sim. Mas geralmente os projetos também não são pagos tudo de uma vez, né? Às vezes o cliente parcela, né? E eu tenho, até uma questão que eu tenho com relação ao meu fluxo de caixa, dessa questão do cliente parcelar. Porque quando a gente faz, né, o valor de preço dele, por exemplo, a Camila falou que às vezes ela pega um projeto no mês. Vamos supor que ele vai ficar 3 meses rodando o escritório. O valor final do projeto teria que ser o valor final do meu custo de 3 meses. E aí, eu não sei se ele seria um projeto que compensaria para o cliente o valor, sabe? E aí eu fico nessa dúvida, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, ter agenda cheia, mas quanto que é ter agenda cheia, entendeu? Tipo assim, quantos que eu teria que receber para valer essas... fulano vai pagar de 4 vezes, ciclano vai pagar de 10 vezes, tipo assim. Uma coisa que é interessante fazer, quando o cliente vai pagar parcelado, é você ter, tipo, uma carteira de cliente. Olha, eu tenho um cliente que pagou tanto por mês. Entrando outro cliente, se ele for pagar parcelado também durante a execução da obra, enfim, 3, 4 meses, 7 meses, né? Depende muito do porte da obra, às vezes até mais, né? Se for um prédio, ele tem esse parcelamento. Quando aquele cliente estiver terminando, né, de pagar ali o parcelamento dele, você pode colocar já, né, começa a trabalhar seu marketing para você ter um novo cliente e fazer esse novo parcelamento. Então, é uma forma também de você ter essa receita recorrente, uma busca aí de uma forma de receita recorrente. Sabrina, mais alguma dúvida? A Camila colocou aqui que é bom. E deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Isso mesmo. Aí o cliente tem mais parcelas, né? Tem sempre algum que vai pagar à vista. Esse à vista você pode fazer ali um depósito, né? Para uma reserva tal, ou já para investimentos. E sempre ter clientes pagando parcelado. Eu tenho cliente aqui que é arquiteto, então ele recebe, tem projetos de condomínio tal, então ela vai recebendo ali de forma recorrente. Meninas, o que eu Lara, quero... eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode falar? Sim. Primeiramente, queria parabenizar pela aula, achei muito interessante, assim, mas a minha dúvida inicial é que, assim, hoje eu trabalho no escritório de arquitetura, sou designer de exteriores, mas, em paralelo, estou tentando algo meu também. Como que você organizaria essas finanças nesse caso? Hoje eu faço tudo, né, no meu escritório, até porque eu só tenho um projeto rodando agora, uma consultoria, aliás, e queria ver como que eu posso fazer, assim, para, enfim, para organizar essa parte quando tudo estiver rodando mesmo.
quando eu tiver com projetos e tudo mais. Juliana, né? É Isso. importante fazer um planejamento para essa transição, né? Principalmente aí vai depender um pouco do seu perfil. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou chutar o pau da barraca e quer começar novo e vai explorar tudo novo, enfim. Isso é interessante. Primeiramente, teria que ver qual é o seu perfil comportamental, porque dependendo do perfil comportamental, a pessoa ela é mais arrojada ou ela gosta mais de segurança e vai mais pé no chão. Por exemplo, eu sou mais pé no chão. Eu gosto de uma transição mais tranquila. Isso sou eu. E é interessante ver qual é o seu perfil, que faz sentido para você. A pessoa que é mais arrojada, ela pode queimar a ponte e ir para o outro lado que ela vai se resolver. Já a pessoa que é mais planejadora, mais pé no chão, ela precisa fazer essa transição de forma tranquila. Então, aí, iríamos depender do seu perfil. E eu vou falar por mim. Eu sou mais pé no chão. Então, faça uma transição, né, um planejamento, vai fazendo um caixa específico, né, para essa, por exemplo, digamos que você hoje, a título de exemplo, seu salário seja 5.000 e você queira, a longo, depois que você fazer sua transição, você ter uma renda de 5.000. Então, é importante você ter uma reserva aí de 12 meses, né? Para você poder fazer a sua transição. Então, trabalhando, você tem a sua visão, a sua meta, e vai fazer os seus recursos. Seu depósito para você poder fazer a sua transição. Porque depois, tendo cliente ou não, você já tem essa reserva. Isso é a título de exemplo, tá bom? E caso você seja mais arrojada, aí também seria queima a ponte e vai, porque é o perfil da pessoa. Sabrina? Oi? Tá indo a hora, né? As meninas já estão saindo. Uhum. E aí, eu vou finalizar aqui. Eu quero me colocar à disposição, né? Para todas que quiserem entrar em contato comigo. Não, você consegue saber quantas que tem aqui? Agora, no momento, tem 6, mas já tiveram 10, 11 antes, mais cedo. Uhum. Então, eu vou disponibilizar para as meninas que passaram por aqui, não sei se você tem qual que é o nome delas, as que desejarem ter um momento, uns 30 minutos comigo, uma consultoria individual, aí eu disponibilizo para elas, tá bom? Tá e bom, com você também, tá bom? Aí você vê quem são, e aí depois a gente marca, tá ok? Combinado. Então, por hoje é isso. E disponibilizar para as meninas, né, que tiverem interesse, para a gente poder conversar uns 30 minutos, que daí eu pego mais pontos, posso ver também a questão do perfil e fazer um alinhamento mais completo. Clara, estou colocando aqui seu perfil para as meninas darem uma olhada. Agradeço demais pelo conteúdo. Às vezes, a gente sai da faculdade totalmente perdido nisso, a gente até sabe projetar, mas o resto é um caos. Então, assim, muito obrigada, deu uma luz muito grande. O meu, por exemplo, particularmente, meu problema, eu acho, assim, que é muito emocional, eu fico com medo de ter problemas. Eu acho que finanças é um ponto fraco das pessoas, e a gente não vê por esse lado, né, de que ele é emocional. Então, assim, muito obrigada pela disposição, pela disponibilidade. Sempre que você quiser aparecer por aqui, será muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada mesmo e uma boa noite. Obrigada. Hoje a gente falou mais sobre a parte financeira, não entramos na parte de perfil comportamental e de liderança, tá? E em outro momento pode vir outro treinamento e depois a gente pode combinar aí, quem sabe ano que vem, vou estar à disposição. E as meninas que tiverem interesse, eu estou no grupo, enfim, você vê qual que é a melhor forma e a gente marca um horário de alinhamento, porque aqui eu estou vendo o rosto, fica até com medo, gente, faz isso ou faz aquilo, mas aí a gente pode fazer um alinhamento, tá bom? Tá bom, então, combinado. Muito obrigada. Gratidão e boa noite a todas. Boa noite. O que precisarem, estou à disposição.
Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês também, meninas. Eu vou deixar depois disponível para vocês gravado, para vocês assistirem depois de novo, tá? Tchauzinho.